Quando a Inglaterra tinha essa particularidade, beleza, da Carta Magna, isso vai gerar um problema no século XVII. Fábio Frota, menina ainda, tá? Lá no século XVII, vai explodir uma revolução chamada Revolução Inglesa, onde a burguesia derruba o rei, porque o rei, seguido do rei Henrique VIII, depois do menino Henrique VIII, foi a filha dele, tia Elizabeth, a virgem, que descobriram que era nem de signo, era virgem. Ela dizia que era virgem para não casar, mas na verdade coisava, atritava seu cox, mas não casava, porque se casar quem manda? O rei. Até territórios na América foram dados para ela. Olha o nome dos territórios na América do Norte: Virgínia, porque a rainha era virgem, tá? Depois ficou complicado manter o nome do território, tá certo? A menina Bebete, quando saiu, não deixou herdeiros, assumiu uma outra dinastia chamada Stuart. E essa dinastia Stuart queria fazer uma guerra para tomar a Escócia, País de Gales, Irlanda. Assistiram aquele filme Coração Valente com Mel Gibson? Já assistiram? Que se passa na Escócia lutando contra os ingleses. É nesse momento aqui que a gente está falando. E aí o que aconteceu? Na luta de independência desses países, para eles não virarem o Reino Unido, o que é que o rei da Inglaterra tem que fazer se quiser fazer uma guerra? Consultar o parlamento. E ele não consultou o parlamento, porque o parlamento, ele consulta o parlamento nega, e mesmo assim ele força a guerra, e acaba criando um atrito com a burguesia. A burguesia acaba entrando em conflito com essa dinastia Stuart, pai e filho, Jaime e Carlos. Acaba que a burguesia mata o rei da Inglaterra e toma o poder. E a burguesia britânica vai criar com Oliver Cromwell uma república. Como eles eram puritanos, é uma religião, é uma fragmentação do calvinismo, tá? Eles acabam adotando uma Inglaterra muito mais comercial, muito mais investidora da expansão marítima, e criam inclusive os atos de navegação. O que é o ato de navegação? Todo navio da Europa tinha que parar nos portos da Inglaterra, senão declarava guerra a ela. A Inglaterra ficou riquíssima. É desse dinheiro que ela vai montar a Revolução Industrial, nosso último tema. Então a Inglaterra se tornou muito mais economicamente burguesa do que o resto da Europa. Mesmo com a morte do Oliver Cromwell e o rei voltando, a burguesia já tinha criado sua raiz. Acaba que a burguesia dá um segundo golpe, chamado Revolução Gloriosa, e a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentar, onde o rei pode vetar leis, não criar. Quem cria a lei é o parlamento. Quem toma as decisões políticas é o primeiro-ministro. O rei veta a lei, o rei veta o primeiro-ministro. Agora, cabe ao rei até hoje declarar guerra, oficialmente, beleza? Com esse dinheiro e esse método político, nosso último ponto, para encerrar aqui, a Inglaterra inaugurou a Revolução Industrial. Primeira dica: eu não aceito que você erre a questão dessa forma. Existia indústria na Idade Média? Sim, gente, a indústria manufatureira. Se eu tenho uma revolução industrial, é porque a indústria já existia, aí eu revolucionei. Qual é a diferença agora? Agora tem a maquinofatura. Na maquinofatura, quem produz é a máquina e não mais o homem. Então o homem vai ser melhor ou pior pago? Muito pior, porque quem faz é a máquina, ele não pede nem salário. A gente ganha pior. Segundo, a carga horária é maior ou menor? Maior, porque na agricultura eu dependo da chuva, eu dependo do sol, eu dependo do solo. E na fábrica eu dependo de quem? Se a máquina estiver funcionando, você está trabalhando. E você vai parar quando a máquina parar. Pela primeira vez a gente vai ter noção do que é um negócio chamado hora de trabalho. Porque na indústria você trabalha a hora toda. Principalmente quando a indústria evolui e sai da primeira para a segunda fase. A primeira fase, a matriz de energia é o carvão mineral.
cuidado, ainda tem aluno que confunde carvão mineral com carvão. Carvão que você usa no churrasco é carvão vegetal, jovem. O carvão mineral é fóssil, tá certo? Aquele que você usa é madeira. Tem uns até agora, uns carvões para churrasco que são inclusive, vamos dizer assim, ecologicamente corretos, de madeira preparada para aquilo e tudo mais, que poluem menos, você gasta menos madeira para fazer o fogo. Eu estou falando de carvão mineral, combustível fóssil. Tem na Inglaterra combustível fóssil. A Inglaterra tem minérios, tem dinheiro, desenvolveu tecnologia e ainda tem uma coisa: a burguesia chegou primeiro ao poder. Ela tem interesse de fazer a Revolução Industrial. O que é que a Revolução Industrial fez com o mundo? Nos tornou mais rurais ou mais urbanos? Mais urbanos. Bora, meu irmão, falar, pode gritar. Mais rural ou mais urbano? Urbano! A gente está trabalhando mais, então a gente está vivendo a exploração trabalhista feminina e infantil. Por quê? Porque o homem ganha mal, a mulher ganha meio mal, que era metade que o homem ganhava, e a criança ganhava metade que uma mulher recebia. Então o homem ganhava mal, a mulher ganhava meio mal, e a criança ganhava meio bastante, forever mal. A família toda trabalhava e mesmo assim a renda não era suficiente. A gente vai ter exploração, urbanização, vamos ter problemas de impacto ambiental. Sim, os professores de biologia geralmente até citam animais que antes eram mortos porque eram escuros e eram fáceis de ser identificados, e agora com a fábrica e a fuligem, quem está se camuflando é o animal mais escuro, ele é que começa a sobreviver. A literatura até gosta de brincar quando vai falar de Revolução Industrial, surgem os animais cinzentos. O rato é um deles, ligado à indústria, tá? Até tá na moda aí, tá certo? Falar sobre, beleza? Então surge uma nova sociedade com a Revolução Industrial. O homem se sentiu explorado. Oxe, ele não tem mais tempo para nada, jovem. Ele trabalha, dorme para trabalhar. Aí trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha. A gente acabou com o lazer. Estamos destruindo as relações sociais. Na segunda fase da indústria, que a indústria começou a produzir em série, que o trabalhador trabalhava tão mais rápido, que a gente vai começar a ter as doenças provocadas pela Revolução Industrial, doenças que a gente chama de lesão por esforço repetitivo, tá? Muita gente vai entrar em depressão, estresse, que naquela época não tinha como catalogar, porque não existia, mas com certeza os trabalhadores sofrendo isso, tá bom? A indústria criou um local para o cara morar dentro da fábrica, workhouse, a casa do trabalhador. Já não bastasse ele ser explorado, quando acabava o serviço, aí ele ia para onde? Para detrás da fábrica, morar lá nas cabanas. As famílias eram separadas, os homens eram separados das mulheres e das crianças, porque para a burguesia, se tem uma coisa que deixa o pobre pobre, é filhos. A burguesia dizia, no século XVIII, que a população crescia mais do que a produção. Por isso que havia fome, por isso que havia necessidade, tá? Então, professor, o pobre é pobre porque tem filhos? Não, jovem, porque se tiver um pobre sem filho, aí não é pobre. Se tiver um menino órfão, ele é pobre por quê? Teimosia, porque ele não tem filho. Se você encontrar um pobre, se tu tem filho, não, pode ser pobre, rapaz. Porque isso não existe, não. Lógico que o pobre com muitos filhos prejudica ainda mais os bens. Sim. Qual é o melhor método anticoncepcional? O não contato. Quando não há contato, não há embuchamento. Como embuchar por Bluetooth? Por Wi-Fi? Não vai funcionar não, jovem, por saudade. Não existe. Então, se os jovens dormirem separados, as famílias vão diminuir. E eles vão viver mais em função do trabalho. Isso fez a sociedade lançar movimentos para derrubar a Revolução Industrial. Aí tem uma diferença de movimento social e doutrina social. No movimento social a gente ainda é capitalista, só que a gente quer diminuir a exploração. Quais são os principais movimentos? Tá aí na Pordila. Vamos lá. Primeiro, ludismo. Os trabalhadores achavam que a exploração acaba quando a gente quebra as máquinas. Quebrar a máquina resolve o problema?
Não, o patrão vai comprar outra. Ainda desconta do pessoal o valor daquela. Pronto, ele já ganha mal e sem receber. Oh meu Deus, é o sonho. Segundo movimento, eu posso fazer o cartismo. São cartas, abaixo-assinados, reivindicando melhorias trabalhistas. Funcionou? No início não, mas depois vão ter países que vão ceder, como a Inglaterra vai começar a ceder, dando alguns benefícios, tá bom? Vai ter as greves. Tudo isso, a formação dos primeiros sindicatos, as trade unions, que são sindicatos, os trabalhadores se unindo para se proteger. Mas o que vai tentar derrubar o capitalismo são as doutrinas. Nós temos quantas? Três? Três: socialismo, anarquismo e comunismo. O comunismo, vamos aqui na sequência, socialismo, desculpa. O socialismo, ele pode ser utópico. É um grupo de socialistas que defendem que se os patrões pagarem melhor e reduzir a carga horária, a exploração vai acabar gradativamente. Então essa corrente, ela não acredita que o capitalismo ele vai sobreviver, porque ele explora tanto que as pessoas não vão querer manter o capitalismo. Ele é utópico, ele acredita no fim do capitalismo. Tem o socialismo científico de menino Marx, que defendia o quê? Que a luta de classe é consciência política. Se os trabalhadores se unissem e percebessem que eles são explorados, eles podiam chegar ao governo, um governo dos trabalhadores, que a gente chama de ditadura do proletariado. Porque proletariado é o operário com muitos filhos, por isso prole, tá bom? Se um dia a gente conseguisse chegar no governo dos trabalhadores, com o passar do tempo nós teríamos o comunismo, não precisa nem de governo, porque não vai existir propriedade privada e não tem diferença entre classes sociais, tá bom? E tem o socialismo cristão. A igreja também condenou a Revolução Industrial. Ela dizia que os trabalhadores tinham que tomar com paciência a condição de trabalhar, e os patrões deveriam explorar menos seus empregados. A última doutrina é o anarquismo. Professor, o comunismo e o anarquismo são iguais? São no seu fim. Comunismo e anarquismo acreditam no fim do governo, no fim da propriedade privada. A diferença é como fazê-lo. O comunismo acredita que tem que passar pelo governo do povo. E o anarquismo acha que a gente pode destruir o capitalismo quando? Agora. Vamos parar o trabalho, uma greve generalizada. Ou, se a gente pudesse, o anarquismo defende o terrorismo político. Se eu fizer um ato de violência para destruir alguém que explora, para o anarquismo isso é válido. Então no socialismo você tem a luta de classes ideológica, e no anarquismo a luta de classe é luta mesmo, luta armada. Beleza? Tranquilo? Só uma pergunta aqui. Aqui o menino diz que tem a gravidez viral, que não precisa do contato, tá certo? Beleza? Gente, passar aqui a bola para o nosso professor Kleber. Tchau, foi um prazer, tudo de bom, Jingle Bell.